A maternidade é um sonho, mas esse sonho vem com muita responsabilidade, um mundo de transformação, e esse mundo acontece bem aqui e aqui, no seio da mulher e também no ventre. E é aí onde tudo começa a mudar. Vem a alegria, mas também vem a incerteza, o medo, a angústia, porque tem ali uma pessoinha nova, né, habitando dentro da mulher, que precisa de cuidado, precisa de carinho, precisa de atenção, mesmo sem a gente conhecer o rostinho. E ainda assim, a mulher cheia de coisas, de dúvidas, acaba precisando de ajuda que às vezes ela nem sabe que precisa. E hoje a doutora Tainara, que é uma fisioterapeuta pélvico, né, é especialista em gestante, e para mim também é uma novidade, porque a doutora trata a mulher no período da gestação com atividades, com exercícios que auxiliam a mulher. Doutora, conta pra gente um pouquinho sobre a sua especialização, né, sobre esse seu trabalho com o público feminino, quando que começou, né, a partir de que momento que você entendeu aí essa necessidade da mulher durante a gestação precisar desse cuidado com a fisioterapia. Bom, eu sou a Tainara Frigueto, sou formada há 14 anos e faz 10 anos que eu sou especializada em fisioterapia pélvica. Eu escolhi essa área lá na faculdade ainda, no 3º ano, quando eu tive a disciplina de fisioterapia em uroginecologia e obstetrícia. Ali eu vi o impacto que esse cuidado poderia ter sobre o corpo da gestante. Então eu escolhi já ali na faculdade mesmo. E hoje em dia o foco do meu trabalho é realmente preparar o corpo da mulher antes do parto, para que ela consiga gestar melhor, para que ela tenha uma experiência melhor dessa gestação, de parir, se for o desejo dela, o parto vaginal, e também de maternar, né, depois no pós-parto. Que bacana. Então, assim, nesse momento em que a mulher ela chega até você, ela vem por uma indicação de algum ginecologista, obstetrícia, né, que já tem ali um conhecimento do seu trabalho, ou você tem uma indicação porque já teve uma mãe que foi acompanhada por você e por aí vai? São várias possibilidades. Então, uma delas é sim a indicação de algum obstetra, ou de uma enfermeira obstetra, ou de uma doula, mas também pode ser da mulher em casa pesquisando sobre isso no Google, por exemplo, me encontra e aí marca uma consulta. Eu sou mãe de 2, então eu nunca tinha ouvido falar, gente, que tinha fisioterapia pélvica, né? E aí depois que eu tive esse contato com você, o meu filho tá com 21, a minha filha tá com 19, é que eu fui entender e falei, nossa, a gente poderia ter me ajudado tanto, né? E na maioria das vezes as mulheres realmente não têm esse conhecimento, não é tão abordado esse assunto. E eu andei lendo um pouquinho depois do que você me falou, como ele facilita a vida da mulher, ele traz essa confiança também ali para o momento do parto, né? Seja para o parto normal ou até mesmo no pós, que seria uma cesariana, né? A recuperação. Então, assim, é muito gostoso a gente poder tratar num assunto em que para a mulher traz muita dúvida, né? A mulher, ela tem essa insegurança, porque assim, a gravidez eu já ouvi falar, o meu médico mesmo já me disse uma vez, é uma loteria. Então tem gravidez ali que corre tudo super bem, tudo muito tranquilo, mas tem as mulheres que chegam até você inseguras, com medo, com dor e achando que a dor é normal. Como que você trata isso? Nenhuma dor é normal. Então nem a dor na pelve, nem a dor na lombar, nem a dor nas costelas, nem a dor no quadril. Muitas vêm com muita dor limitante mesmo no quadril. Então a gente não pode encarar a dor como normal. Culturalmente, a gestação é vista como um sacrifício. Então, se é um sacrifício, você precisa enfrentar as consequências de uma forma natural e obrigatoriamente, porque afinal de contas você está grávida. E não é assim. A gestação ela pode ser mais leve, mais saudável, tendo mais bem-estar quando você se cuida. Então, se você faz uma prevenção de dores, de incontinência, é tão comum também a incontinência durante a gestação, né, que são os escapes de urina, mas não é normal também.
Não é porque você tá grávida que eu vou mesmo perder xixi e depois isso se resolve naturalmente. Já é um indicativo de que existe ali um problema que necessariamente precisa de cuidado, que é do trato urinário, da bexiga caída, né? Posteriormente, se ela tiver um parto normal, ele pode se agravar. Na verdade, não é uma indicação da bexiga caída por si só. É uma indicação de que o assoalho pélvico, que são os músculos íntimos, o períneo, que todo mundo talvez já ouviu falar, está precisando de ajuda. Então, a gestação, ela traz diversas modificações para o corpo da mulher. Alterações hormonais, biomecânicas, de postura, de forma de se movimentar. Então, os hormônios da gestação deixam os tecidos mais frouxos, mais maleáveis, tanto tendão como pele, músculo. Então, o assoalho pélvico é quem sofre o maior impacto disso, porque o útero está aqui, o assoalho pélvico vai estar aqui embaixo. Então, ele também tem essa função de sustentar os órgãos, a bexiga, o útero, o intestino. Por isso que muita gente fala, a mulher está com a bexiga caída. É um problema desse assoalho pélvico também. Mas a gestação, ela não traz só esse problema de, vai ter a bexiga caída, ou o parto vai causar a bexiga caída. Não é uma relação direta. Mas a gestação, pelas alterações que ela traz, pode facilitar que a mulher venha desenvolver uma bexiga caída, um útero caído, a incontinência urinária, a dor na relação sexual. Então a gente precisa na gestação cuidar desse assoalho pélvico, prevenindo essas disfunções, tanto na gestação como no pós-parto e ao longo da vida. Porque o que acontece na gestação não acaba magicamente quando o bebê nasce. Essas alterações vão ficar por ali, sendo curtidas, né, de uma certa forma, e em algum momento isso vai estourar. Então a mulher precisa se cuidar na gestação com esse olhar. Poxa, o meu corpo está passando por tanta alteração, então eu preciso cuidar disso para que eu não venha a ter um problema maior na gestação ou lá na frente. Então esses problemas não podem ser encarados como normais. Gente, é um mundo à parte, né? E o interessante é que, assim, esse olhar de cuidado para o nosso corpo, ele é essencial para garantir a nossa saúde, a nossa recuperação depois. Quando a mulher ela chega, ela começa um tratamento com você vê ali visível, né, a diferença de uma mulher que faz a fisioterapia, né, que ela tem essa indicação para fazer, e a que não tem a indicação. Em algum momento depois, mesmo que ela não passe com você, ela vai precisar lá na frente fazer esse trabalho, né, de reforço estrutural da pelve, até mesmo porque, assim, a bexiga dela já indicou que ela pode ter um problema de incontinência, e o próprio corpo. A mulher, quando ela faz essa fisioterapia, ela trata com você, como que é essa recuperação dela? Sim, as alterações que a gestação traz para o corpo da mulher acaba fazendo com que ela precise de cuidado. Então, eu só vou fazer uma observação do que você falou. Uma mulher tem indicação e a outra não tem. Toda gestante, só por estar gestante, já tem indicação de fazer a fisioterapia pélvica. Por favor, ginecologistas e obstetras, já indiquem as mulheres então para fazer, porque se a gente não é orientada, a gente acha que não precisa fazer. Exatamente. E a gente precisa. Exatamente. Porque é isso, são muitas alterações ocorrendo a todo instante no corpo da mulher ao longo de todo o tempo da gestação. Porque abre tudo, né, gente? Vai abrir, a barriga vai esticar, o corpo precisa se adaptar à própria bacia. E aí isso vai ter que voltar em algum momento para o lugar. E por que já não inventaram logo de ensinar a gente que a gente já deveria ir para fisioterapia, né? Pois é. Então, no senso comum tem muito isso, de algumas pessoas que já estão entendendo que existe a fisioterapia e que ela é indicada. Então a fisioterapia pélvica só é indicada para quem quer parto normal. Não. Quem vai passar por cesárea, é a minha escolha, tudo bem, mas o seu corpo está passando por essas alterações. E não é porque você vai ter cesárea que essas alterações vão sumir magicamente, como eu falei. Na verdade, acaba sendo até mais difícil, porque, por exemplo, a gente vê a diferença, uma mulher que passa pelo parto normal, quando ela tem alta ali da maternidade, e a mulher que está se recuperando de uma cesariana. Eu, por exemplo, eu fui obrigada, não consegui ter o parto normal, tive que fazer cesariana.
Gente, eu vi a menina do lado levantar, colocar calça jeans e ir embora. Já eu, desesperada, toda inchada, né, precisando me recuperar e não conseguindo me recuperar porque ainda estava passando, né, ali o pós-cirúrgico, que é uma cirurgia, e sem saber que eu podia contar com a ajuda da fisioterapia. Sim, exatamente. As mulheres têm muito medo da dor do parto. Eu não vou aguentar, eu não vou saber lidar. Mas tem recursos para lidar. Não é só dor por dor. Essa dor está sinalizando que o seu bebê está nascendo. Então a gente não pode ficar com medo da dor e achar que eu vou para cesárea e não vou ter dor nenhuma. Porque depois, o que ninguém fala é justamente isso. A cesárea é uma cirurgia de grande porte. Qualquer cirurgia que você fizer, a mais simples que seja, você vai operar o dente lá com o dentista. Você vai precisar de repouso depois. Exato. Na cesariana, que é uma cirurgia de grande porte, a mulher não tem repouso. Vamos dar uma pausinha aqui. A gente vai falar sobre a cesariana, sobre a necessidade do repouso, mas que a mulher não tem, às vezes, esse direito de repousar. Eu volto com você já para a gente conversar e continuar esse assunto que é bem bacana. Eu aguardo você. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Voltamos com a doutora Tainara. Então, para quem estava acompanhando, a gente vai continuar falando sobre a cesariana, a necessidade da mulher ter ali a recuperação numa cesariana, né, numa pós-cesariana, que é uma cirurgia de grande porte e que na maioria das vezes não é bem assim que acontece. Doutora, quando a mulher passa por uma cesariana sem os devidos cuidados, quais são os maiores desafios que ela vai encontrar aí na recuperação? O que elas mais se queixam, para mim, é de que, nossa, eu tinha muita instabilidade no abdômen. Eu tinha medo de tossir, eu tinha medo de levantar, eu tinha medo de fazer cocô, eu tinha medo de pegar o bebê, às vezes, dependendo da posição que eu tava para pegar, porque o abdômen doía. Porque de estourar os pontos. Exatamente. De abrir tudo. Eu não sabia o que eu podia fazer, então é muito medo. A maternidade como um todo, né, tá muito permeada por medos. E na cesariana, o maior desafio das mulheres é a recuperação, justamente, porque, como eu tinha falado, ela não tem repouso. O bebê nasceu, saiu da barriga, você já vai ter que cuidar dele. Já são 3 quilos que você tá ali no braço sem ter com quem contar, porque muita demanda do bebê é a mãe que supre. Não, é o seu corpo inteiro se regenerando no pós-cirúrgico, e é a única cirurgia em que um ser humano já sai cuidando do outro, né? E ainda assim tem que lidar com as questões hormonais, porque se a mulher ela vai amamentar também é a dor do peito, porque tem que adaptar para a amamentação, né? É toda uma descoberta, é uma criança que vai acordar a cada 4 horas, que tem que acordar a cada 4 horas para amamentar, e a mulher entra em desespero, em pânico. E aí junta tudo isso a privação de sono, que vai ser óbvia, né? Que impede também na recuperação. Sim, dificulta. Então, são muitas questões que a mulher precisa sim considerar. Não pode ser apenas, escolhi a cesariana por conveniência, porque eu consigo saber o dia e a hora que essa criança vai nascer, eu escolhi o signo. Não é bem por aí. A gente precisa tomar decisões na nossa vida baseada em informações de qualidade.
Então, sim, a cesariana tem suas indicações e quando é bem indicada, ela salva vidas. E glória a Deus por isso. Mas tem situações que a cesariana pode se tornar perigosa. Então, a mulher precisa estar bem informada. Quais são as reais indicações da cesariana? Quando que eu realmente preciso de uma cirurgia para fazer o meu bebezinho nascer? Ah, não, tá tudo bem, a minha gestação é de baixo risco, não tem nenhum problema comigo, com o meu bebê, eu posso passar pelo parto vaginal, por todo o trabalho de parto. Então, por que não escolher essa via? Tendo esse conhecimento e esse cuidado. É muito do que você falou, a mulher tem o medo da dor, mas acaba assumindo uma outra dor, um outro risco ainda maior, que no caso é uma cirurgia. Sim. Lógico, assim, a gente sabe que no parto normal pode ter complicações, né? Mas a gente conhece histórias de mulheres que passam por ele, é tudo tão rápido, né? Que aí depois falam, nossa, era bem mais tranquilo do que o que eu imaginava, né? E muitas vezes o que acontece vou falar das minhas pacientes, né, que é a minha experiência. Depois elas voltam no pós-parto e falam, nossa, nem lembro mais da dor. Olha que e é assim mesmo. Então a gente tem muito medo do desconhecido, porque o desconhecido ele gera essa insegurança. E nessa sua experiência entre a recuperação do parto normal e a cesariana para fazer essa fisioterapia, qual se recupera mais rápido? O do parto vaginal sempre vai ser mais rápido, né, porque é fisiológico. É Acaba natural o bebezinho sair pela vagina. Então, a recuperação acaba sendo mais facilitada. Existe um grande medo da mulher hoje em dia, né? Acho que sempre ocorreu desse parto normal, né? Parto natural. Ela ficar com problema de flacidez e depois ter problema aí na relação sexual. Existe muito esse medo. A fisioterapia ajuda nesse caso? Muito. O assoalho pélvico, é importante a gente dizer, é essa musculatura que fecha ali a pelve, né, a bacia. Então, recebe esse nome de assoalho pélvico porque faz o chão da pelve. Esse assoalho pélvico, no parto, ele tem a capacidade, através dos hormônios, de toda a fisiologia, de se alongar em 250%. É muita coisa. E ele tem capacidade elástica de depois voltar. Então, é mito dizer que, o parto vaginal causa flacidez, deixa a vagina aberta. Não é bem assim. Se ficou assim, é porque não teve um cuidado. E se não teve, sempre é hora de ter. Então, mesmo que você passou pelo parto vaginal, de repente ficou com uma sensação mais de frouxidão, de flacidez, talvez até não está sentindo prazer na relação porque está sentindo que está mais flácido, a fisioterapia pélvica vai trabalhar esse assoalho pélvico para que ele volte a ter mais tônus, mais contração, o relaxamento também é importante, mais percepção desse canal vaginal, do clitóris, para que ela consiga ter novamente o prazer. Então não é que eu tive o parto vaginal, então eu sempre vou ter a vagina larga, flácida. Não é verdade. É possível recuperar através da fisioterapia. Com certeza. E se a mulher, ao invés de ficar com flacidez, ficou com uma tensão maior no assoalho pélvico, tá com dor na relação, como você disse, a gente também trata. Então a mulher também consegue voltar a ter qualidade de vida sexual através dos exercícios e da fisioterapia. Fisioterapia é vida, né, gente? A gente deveria ser educada a fazer fisioterapia, né, o tempo todo. Sim. Doutora, se você tivesse que mandar hoje, dar uma mensagem para a mulher que está nos assistindo, qual que seria a mensagem para essa mulher que vai ser mãe, né, que está insegura, com medo de passar por esse processo? Como que ela pode te procurar, em que momento ela te procura? A desinformação também é uma escolha. Então, não ir atrás da informação é você que escolhe fazer isso. Só que isso tem um preço. E geralmente é caro. Então, é uma dor, é um escape de urina, é um desconforto, é uma limitação no dia a dia para fazer coisas simples. Então, o caminho não é esse. O caminho é se cuidar. E se cuidar passa por ir atrás da informação. Hoje em dia a mulher pode e deve buscar um atendimento especializado para tudo que ela vai fazer. O obstetra que ela quiser, a fisioterapeuta que ela quiser, a enfermeira obstetra que ela quiser, a doula. Então, passar por esse momento sozinha não é a melhor escolha. Ou só confiando única e exclusivamente no obstetra. Existem outros profissionais que vão agregar conhecimento também para essa mulher, para esse corpo que está gestando. Então a mulher, ela
se dedica muito a cuidar do bebê desde que descobre a gestação, mas às vezes ela esquece um pouco de si. E ela tá gerando essa vida. Então é justo cuidar de quem cuida. A fisioterapia tá aqui para isso. Fica meio que num piloto automático, né? Sou mãe, vou virar 100% mãe. Agora é só o bebê e eu em segundo plano. Mas se ela não estiver bem, quem vai cuidar desse bebê que tá dentro dela? Então ela precisa se cuidar. E falando sobre o momento certo para procurar a fisioterapia, é o quanto antes. Então, eu atendo mulheres desde o primeiro trimestre, porque antes da barriga ficar evidente da gravidez, já tem uma fisiologia gestacional acontecendo, alterando todas as estruturas do corpo dela de forma silenciosa e invisível. Mas se tem alguém que está escutando a gente que já passou do primeiro trimestre, não tem problema, sempre é tempo para se cuidar. O que eu evitaria é tipo assim, vou deixar para procurar a fisioterapia, então só no terceiro trimestre, porque eu quero parto vaginal, então eu vou só lá para fazer o preparo perineal. Acaba sendo um pouco tarde para prevenção. Quanto antes essa mulher consegue vir para a fisioterapia, mais benefícios, mais prevenções a gente vai poder oferecer para ela e para o corpo dela. Se ela deixa para vir muito tarde, pode ser que ela já venha com algum problema instalado ou até agravado e fica mais difícil ter um controle. Então, o quanto antes é o tempo certo. Então, se o obstetra, o ginecologista não indicar, ela pode pedir a indicação para já iniciar nesse processo, para junto com você e fazer esse acompanhamento gestacional. Pode, porém o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato. Isso significa que ela não precisa necessariamente de um encaminhamento para procurar. Ela pode simplesmente procurar e agendar. O encaminhamento médico serve mais para uma questão burocrática com um convênio. Então, eu quero pedir o reembolso, então daí eu vou precisar ter um encaminhamento médico para que o reembolso aconteça. Mas, tirando o convênio da jogada, é fisioterapeuta paciente. Então, ela escolhe quem ela se sente mais à vontade e agenda. Que bacana! Então, esse momento que é um momento de sonho, ele pode ser ainda melhor a partir do momento em que você tem essa consciência de que existem possibilidades para você se cuidar e para que você possa cuidar ainda melhor dessa pessoinha linda que está dentro de você, esse presente que você sonhou tanto, que você desejou tanto, mas que para você cuidar bem, você precisa também estar bem. Doutora, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, por trazer tanto esclarecimento, né? É tão bom a gente poder conhecer um pouquinho mais das possibilidades que a mulher tem para se cuidar e ficar bem para cuidar dos outros também, inclusive dos nossos filhos. Muito obrigada. Sempre muito bem-vinda aqui para bater papo junto com a gente. Logo teremos os próximos, né, gente? Obrigada, doutora. Esperamos vocês no próximo programa Força e Fé.